Boa noite, pessoal. Pedir para o pessoal que está chegando se acomodar nas cadeiras aqui do plenário. Saudar a todos os presentes. Estamos aqui para audiência pública sobre os imóveis ociosos em propriedade do Estado do Rio de Janeiro, localizado aqui no município de Niterói. Gostaria de chamar para compor a mesa a deputada estadual Verônica Lima, ela que é presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de chamar o vereador Silvio Maurício, ele que é presidente da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária da Câmara Municipal de Niterói. Chamar o subsecretário de Gestão Administrativa e Patrimonial da Secretaria da Casa Civil, Fábio Serrão. E também chamar para compor o dispositivo a secretária municipal de Habitação de Niterói, Marcele Sardinha. E está a caminho também o secretário executivo do município de Niterói, Felipe Peixoto. Passo a palavra para a deputada estadual Verônica Lima. Convido a todos para ouvir o hino nacional. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, mas vívido, de amor e de esperança agradece, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, vale do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dois filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Dois filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
Muito obrigada. Primeiramente, eu queria dar boas-vindas a todas as pessoas que estão na noite de hoje participando dessa potente audiência pública. Queria, em primeiro lugar, saudar o anfitrião, né, que é o nosso querido vereador Silvio Maurício, presidente da Comissão de Habitação aqui da Câmara de Vereadores da cidade de Niterói, a quem eu recorri para que nós pudéssemos mobilizar e fazer uma boa audiência pública, democrática, ampla e bem mobilizada. Quero saudar aqui e agradecer de pronto a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, que é funcionária de carreira da Caixa Econômica Federal, que é a nossa querida Marcele Sardinha. Me lembro, inclusive, que tive com ela algumas vezes, na época em que eu era vereadora aqui da cidade de Niterói, sempre fazendo a interlocução, a defesa da moradia popular para quem mais precisa, junto com o nosso querido prefeito Rodrigo Neves. Eu queria saudar a presença do senhor Fábio Serrão, que é o subsecretário de Gestão Administrativa e Patrimônio da Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer muito o senhor ter aceito o nosso convite, estar participando da nossa audiência pública. Tivemos essa semana uma boa, produtiva reunião, conversando sobre o tema. O nosso secretário executivo, o senhor Felipe Peixoto, me avisou que está a caminho por volta das 19 horas. Eu acredito que ele deva estar chegando, mas eu achei por bem começar a audiência para a gente também não atrasar muito para além do horário que estava combinado. Queria colocar aqui 2 ou 3 questões que eu acho que são importantes. Primeira delas, eu, lá na Assembleia Legislativa, presido de forma permanente a Comissão de Cultura. Mas, evidentemente, que nenhum deputado ou deputada, pelo menos eu não acredito nisso, a gente não pode ser monotemático, quer falar de um tema só. Então, lá na Assembleia Legislativa, a gente tem a Frente Parlamentar em Defesa da Retomada dos Empregos na indústria naval e de petróleo e gás, a nossa atuação firme na Comissão de Cultura e também a defesa do patrimônio histórico do povo do Estado do Rio de Janeiro. E a gente vai transitando por vários temas, né? A defesa da educação, a defesa da saúde. E uma observação muito importante que eu queria fazer. Acho que todo mundo aqui sabe a história da cidade de Niterói. História da cidade de Niterói, nós fomos capital do antigo estado da Guanabara até década de 70. Então, aqui na cidade de Niterói, a gente ainda tem muito patrimônio, subsecretário, muitos prédios, casas, terrenos, inclusive lugares históricos, que estavam vinculados à antiga administração do estado da Guanabara, né? Então, Niterói recebeu a administração pública durante muitos anos, a administração pública do Estado. E, por isso, a cidade de Niterói é herdeira, né? Certamente é uma das cidades, deve ser uma das cidades, que mais possui equipamentos públicos, prédios públicos, herdados do antigo Estado da Guanabara. Nenhum governo, nem governo estadual, nem governo municipal, se debruçou de maneira combinada, de maneira pactuada, em estudar sobre esses equipamentos, esses prédios públicos e tentar estabelecer algum tipo de solução, algum tipo de mediação. Primeiro, é muito importante a gente dizer que a gente precisa muito de um diagnóstico, saber a quantidade de prédios públicos existentes, né? Saber as suas características, saber aquilo que é tombado, que não é. Evidentemente que cada um de nós, aqui participando na audiência pública, né, às vezes quer ter uma destinação. Às vezes alguém quer um posto de saúde, outro quer um equipamento cultural, outro quer para moradia popular. E também a gente precisa considerar que nem todos os equipamentos e prédios podem ter a mesma destinação. Você pode ter prédio que é tombado, que não vai servir para moradia, né? Você vai ter, às vezes, um determinado tipo de prédio, equipamento, que não se enquadra para ser um equipamento cultural ou posto de saúde.
O fato é que o primeiro grande desafio para nós é o desafio de compreender, de entender o tamanho desse patrimônio do Estado na cidade de Niterói. Segundo grande desafio é saber em que condições esses prédios se encontram. Por exemplo, se forem prédios históricos, tombados, a gente precisa cuidar, né? Terceiro desafio, a gente reconhecer que a prefeitura da nossa cidade, diferentemente, subsecretário Fábio, de outros municípios, Niterói é uma cidade rica, fruto dos royalties de petróleo, fruto também da sua arrecadação. Niterói é uma cidade que arrecada bastante, tem muitos e múltiplos desafios, mas também é uma cidade que arrecada muito. O fato é que o prefeito da cidade, acho que o secretário Felipe Peixoto já está a caminho, mas tem aqui a secretária de Habitação, o prefeito tomou a iniciativa de montar um grupo de trabalho com diversos secretários, coordenado pelo secretário Felipe Peixoto, para fazer interlocução com o governo do Estado, né, e demonstrar o interesse de fazer termos de parceria, celebrar um termo de parceria para aquisição de alguns imóveis. E eu acho que isso é muito bom para a municipalidade. Vou citar aqui, subsecretário, algumas demonstrações de parcerias bem-sucedidas da municipalidade com o governo do Estado. Eu me lembro que a nossa biblioteca pública estadual, que agora é municipal por força desse entendimento celebrado, desse termo de parceria de cessão de uso, celebrado pela municipalidade e pelo governo do Estado, nós ficamos com a biblioteca pública aqui na frente abandonada durante muito tempo. A prefeitura demonstrou o desejo de encampar a biblioteca foi reaberta, está funcionando, entregue para a comunidade. Estamos aqui com a presidenta da FAM, a senhora Micaela Costa, é o equipamento vinculado à FAM, Fundação de Arte de Niterói, e está aberto para a comunidade funcionando e funcionando muito bem. Vou citar um outro exemplo, e esse é da época que eu ainda era vereadora da cidade de Niterói. O governo do Estado, numa situação muito difícil, à época do governador Pezão, se eu não me engano, eu era vereadora aqui, nós travamos uma luta pela municipalização e reabertura do restaurante popular, que também era vinculado ao governo do Estado. Conseguimos fazer um termo de parceria, eu, à época, era de vereadora, virei secretária e abrimos e municipalizamos o restaurante popular Jorge Amado, no centro de Niterói, que hoje serve 2.000 refeições diariamente para quem precisa nessa cidade. Eu estou dando esses exemplos porque esses exemplos falam por si só. São exemplos bem-sucedidos da parceria que o governo do Estado celebrou e tem com a cidade de Niterói na cessão de uso desses equipamentos que eram do governo do Estado, que estavam em desuso, mas que hoje estão sendo utilizados e estão entregando política pública para a população da cidade de Niterói. Outra coisa importante a gente observar é a gente discutir realmente com transparência, com muita tranquilidade, com muita calma. Como eu falei aqui, hoje eu estou presidindo a Comissão de Cultura da LERJ. Evidentemente que, como sou alguém que está defendendo a pauta da cultura, eu poderia desejar que todos os equipamentos virassem equipamentos culturais, como certamente o Silvio vai discordar de mim. Apesar de eu ter votado nele para vereador, vou aqui cometer aqui uma pequena gafe. Mas ele provavelmente vai discordar de mim, vai defender que vá tudo para a habitação, porque ele é presidente da Comissão de Habitação. Isso aí é normal, não devemos enxergar polêmica onde ela não existe. Mas eu queria aqui muito celebrar a presença do subsecretário Fábio, que de maneira muito gentil, de maneira muito democrática, veio participar conosco. Isso aqui faz parte do escopo daquilo que o prefeito também já manifestou e deseja, que é fazer com que Niterói, né, celebre o maior número possível de parcerias com o governo do Estado, para que a gente possa reabrir, requalificar e entregar para a população de Niterói esses equipamentos públicos que hoje estão sem uso na cidade de Niterói. Então, eu quero muito agradecer a vinda de vocês aqui e que a gente possa, a partir dessa audiência, ter outros exemplos bem-sucedidos
em outras áreas na cidade de Niterói. Eu dei um exemplo aqui da cultura com a biblioteca, dei um exemplo aqui da segurança alimentar e da assistência, mas certamente existem outros equipamentos públicos, né, que estão em desuso e que a gente pode destinar para as mais diversas finalidades, secretarias e usos para entregar para a população de Niterói. Então, quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Eu queria convidar para fazer uso da palavra o presidente da Comissão de Habitação da cidade de Niterói e vereador Silvio Maurício. Obrigado, deputada. Boa noite a todas, a todos. Quero saudar aqui a nossa secretária municipal de habitação, Marcele Sardinha, nosso subsecretário do Governo do Estado, Fábio. Saudar e parabenizar nossa deputada estadual, Verônica Lima, por essa bela iniciativa, para a gente poder ter a oportunidade de, nessa noite, estar discutindo um dos temas que são fundamentais para a nossa cidade, que é o tema justamente dos imóveis do governo estadual, né, que a gente pode estar utilizando para o bem do nosso município, para o bem da nossa população. E, obviamente, saudar a todos que estão aqui nas galerias e todo mundo que esteja assistindo a gente nesse momento. A nossa comissão preparou, o nosso mandato, né, em nome da nossa comissão, preparou uma breve apresentação, Marcele, que eu vou colocar aqui. Pode já colocar o primeiro slide para a gente poder pensar um pouco essa questão dos imóveis ociosos do estado de Niterói, né, para a gente poder pensar junto. Pode passar. É importante a gente pensar, quando a gente está discutindo esses imóveis também, que são os problemas que são gerados por eles quando eles não estão cumprindo a sua função social, como garante a Constituição de 88 e o Estatuto da Cidade. Né? Como a Vê muito bem falou na fala dela, a nossa Constituição garante que esses imóveis, né, e toda a propriedade, ela cumpra a sua função social, que pode ser uma função voltada, como a deputada falou aqui, para a habitação, para a saúde, para a educação, para a cultura, né? E quando isso não acontece, nós temos essas questões, né, que são geradas, como risco à segurança pública, uma vez que esses imóveis abandonados acabam tornando foco de criminalidade, degradação urbana, uma vez que o abandono contribui para a deterioração e também do entorno dele, o desperdício de recurso público, uma vez que esses imóveis, né, eles foram construídos com recurso público e conforme eles vão passando de forma ociosa, eles vão perdendo o seu valor de mercado e, obviamente, também o agravamento do déficit habitacional. Uma vez, como a Verônica falou, eu sou da Comissão de Habitação, tenho que falar só um pouquinho, que é a respeito do déficit habitacional quando nós temos pessoas que vivem na nossa cidade em habitação precária e que alguns desses, não todos, mas alguns desses possam vir a servir para cumprir um papel importante para que a gente possa combater o déficit habitacional na cidade de Niterói. Pode passar. Aí, como a gente já falou, né, torna-se alvo de invasões e tudo mais. Imóveis aumenta a sensação de insegurança. Eu estive presente em alguns desses imóveis e pude constatar isso em loco com moradores da região. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns casos emblemáticos, deputada, a respeito do que nós temos em Niterói, dos imóveis do governo do estado. A antiga sede da Secretaria de Fazenda, né, que é um imóvel que fica próximo, inclusive, ao restaurante popular. Pode passar. O antigo hospital do IASERJ, que hoje está subutilizado, e é também um importante imóvel que a gente pode pensar aí a respeito para a gente estar discutindo. Pode passar. O TCE, o prédio do TCE, que esse, como a deputada muito bem falou, também é um prédio histórico, um prédio tombado e que pode ser pensado aí a partir da perspectiva da cultura, né, mas que também é muito importante que a gente preste atenção nisso. Pode passar. O Caio Martins, que eu acho que é um caso muito emblemático a respeito aqui da cidade de Niterói e do governo do estado, que a gente vem discutindo, inclusive, incansavelmente nessa casa, soluções para que possam se dar essa demanda, que agora a gente tem até avançado para pensar como é que o Caio Martins pode contribuir também para o caso da macrodrenagem na região de Caraí. Pode passar. O antigo Hospital Santa Mônica, que foi demolido, né, que fica justamente na Marquês do Paraná,
e desde então não está lá com um imbróglio judicial para a gente poder pensar também, se debruçar como é que a gente resgata esse importante. Eu, inclusive, morei ali do lado, que é o condomínio Marquês do Paraná, passei minha vida ali, vi o hospital ali, depois ser demolido, e agora a gente pensar como é que a gente consegue solucionar. Pode passar. O caso também tem do Ingá, que é um imóvel histórico também, com uma arquitetura clássica, que também está abandonado hoje ali e que a gente pode estar se debruçando para pensar. Acho que esse, inclusive, tem um perfil de equipamento cultural, como a deputada falou, ele tem uma fachada clássica, artística e tudo mais. Então, acho que fica próximo à Casa da Utopia, antiga primeira casa, próximo ali na Visconde de Moraes, no Ingá. Né? Tem toda uma estrutura, pelo menos próximo, de um futuro, quem sabe, equipamento cultural. Pode passar. Esse é um terreno que fica em Itaipu, né, próximo ali a Francisco Cruz da Nunes, próximo a uma área urbanizada, não é um imóvel, mas que eu vim discutindo com a Marcele, né, Marcele, sobre terrenos que poderiam ser utilizados para habitação popular. Acho que esse é um mapeamento importante. Pode passar. E aqui a gente fez só uma breve simulação do que seriam esses prédios através de inteligência artificial quando eles fossem restaurados, né? Se eles tivessem, como é que muda, obviamente, o entorno, né? A fachada, a calçada, como é que você pensa de fato como é que muda inteiramente a localidade e a arquitetura e a estrutura da própria cidade de Niterói. Esse é o prédio do TCE, tem um outro exemplo também. Esse seria a Secretaria de Fazenda, né, restaurada, que a gente colocou ali arborização e tudo mais, né, para poder compor. Esse seria o imóvel do Ingá, né, que tivemos ali. Pode passar. E aqui a gente trouxe um exemplo exatamente que a vexitonia é grande, né? A deputada falou a respeito de exemplos bem-sucedidos, de imóveis cedidos à Prefeitura de Niterói, e eu trouxe exatamente o exemplo do Restaurante Popular de Niterói, que é um exemplo de um prédio restaurado, um prédio que hoje serve à municipalidade e que concentra uma das principais políticas públicas de segurança alimentar da cidade de Niterói, né, que mostra aí que essa parceria entre a Prefeitura, o governo do Estado, com certeza traz bons frutos para o município e para toda a população. Pode passar. E aqui, rapidamente, para ser bastante breve, para não ocupar muito tempo, as propostas e soluções, né, que a nossa comissão elaborou, que é o grupo de trabalho conjunto que já existe hoje, como a deputada falou, junto com o Felipe Peixoto, junto com o governo do Estado, que é justamente que o maior desafio é a gente poder ter esse relatório, ter esses números do que existe na cidade de Niterói, do que está em desuso e daquilo que pode ser realmente aproveitado quanto política pública e quanto equipamentos públicos para a nossa cidade. E aí o plano de sessão, pensar isso a respeito de como é que faz para trazer para a municipalidade, a priorização também habitacional, que obviamente da Comissão de Habitação, mas também servindo a equipamentos públicos de forma geral, que possam servir à saúde, à educação, à cultura, né, dentro dos moldes daqueles prédios do que fossem melhor aproveitados. E acho que é isso. Pode passar? Então, de maneira geral, é fazer com que, da função social a esses imóveis, né, essa audiência, para a gente poder pensar junto, pensar de forma coletiva, como é que a gente avança ainda mais para que esses prédios hoje, que estão ociosos ou subutilizados na nossa cidade, possam servir de uma maneira crucial, efetivamente, para a construção de uma cidade mais justa, mais digna e mais democrática. Obrigado. Obrigado, vereador Silvio. Eu queria registrar a presença do senhor Luiz Valverde, do Instituto de Arquitetos do Brasil, agradecer a presença. Registrar a presença do senhor Elton Teixeira, secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária. Registrar a presença do vereador professor Túlio, agradecer pela presença. E registrar a presença da senhora Micaela Costa, presidente da FAM, Fundação de Arte de Niterói, convidá-la para compor aqui o dispositivo. E vou passar aqui a palavra para a senhora Marcele Sardinha, secretária municipal de Habitação Popular e de Assuntos para Regularização Fundiária. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar aqui a deputada
Verônica Lima, cumprimentar mais uma vez o nosso anfitrião e que tem tido uma atuação conjunta muito importante, significativa já com a Secretaria de Habitação, vereador Silvio Maurício, agradecendo pelo convite. Cumprimentar o Fábio Serrão, nosso subsecretário do Governo do Estado, nossa companheira Micaela, que tem feito um trabalho extraordinário aí à frente da Fundação da nossa FAM, um trabalho extraordinário aí, valorizando a cultura da cidade, né, Micaela? Afinal, cultura também é direito e habitação também é um direito importante da população, né? Mais uma vez, Silvio, parabenizar a deputada Verônica pela iniciativa. O governo, a gestão atual do prefeito Rodrigo Neves, né, tem privilegiado e tem nos orientado que estejamos muito próximos aqui à Câmara, participando desse diálogo democrático que as audiências públicas promovem e possibilitam, né? Eu estou na prefeitura desde final de janeiro e essa já é a 4ª audiência pública que eu tenho a satisfação de participar, de vir representando aqui a Secretaria de Habitação, para a gente discutir assuntos tão relevantes para a população, né? Afinal de contas, quando a gente fala de habitação, especialmente habitação de interesse popular, que tem o objetivo de atender a população que mais precisa, é um assunto fundamental, é um direito fundamental previsto na Constituição, que a gente precisa, enquanto promotor de agente de políticas públicas, oportunizar, né? Trabalhar, planejar e executar. E é isso que a gestão atual do prefeito Rodrigo Neves vem fazendo, aliás, vem fazendo desde 2013, deputada, com todas as políticas instituídas e estabelecidas na cidade. Nós saímos agora de um início dessa gestão, de um plano de metas de 100 dias, onde a gestão atingiu quase 95% de todas as metas estabelecidas. A Secretaria de Habitação cumpriu 100% das metas estabelecidas para os primeiros 100 dias de gestão, incluindo políticas públicas relacionadas ao direito da habitação muito relevantes para a cidade. Incluímos aí a estruturação do programa Vida Nova no Morro, né, programa já estruturado, diretrizes definidas e agora em fase de implementação efetiva, um programa que vai beneficiar eminentemente a população de baixa renda, população mais carente da nossa cidade, né, com atuação nas favelas e comunidades da cidade de Niterói, englobando o estabelecimento do Fundo de Desenvolvimento Imobiliário para revitalização e desenvolvimento do centro da cidade, dentre outras políticas importantes, né, Verônica? E hoje eu peço desculpas pelos alguns minutos de atraso hoje, porque estávamos justamente no 5º encontro de gestores dessa gestão, né, sob a liderança do nosso prefeito Rodrigo Neves, discutindo e alinhando e homologando as metas para esse ano, né, as metas que cada secretaria e cada órgão da administração terá aí que cumprir e entregar, não só ao prefeito, mas entregar à população de Niterói, né, que é a principal, são os principais beneficiários dessas políticas que estão sendo implementadas, né? Hoje foi um dia de planejamento, hoje foi um dia de alinhamento e temos certeza que saímos de lá, todos os secretários, todos os gestores, com o compromisso de repetir o que fizemos nos primeiros 100 dias, né? Cumprir as metas e entregar à população a política pública de qualidade. E no que diz respeito à habitação, vamos repetir com louvor aí o cumprimento de 100% das metas. E essa discussão aqui dos imóveis do Estado do Rio de Janeiro e a apresentação que o vereador trouxe, né, e a fala da deputada, ela está perfeitamente alinhada com o que o prefeito nos definiu e nos orientou nessa frente, né, desde o início dessa nova gestão, como a deputada colocou. Nós já temos um grupo de trabalho instituído pelo prefeito como ação prioritária, composto por diversas secretarias, né, secretarias que têm aderência a essa pauta, como a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Desenvolvimento do Centro da Cidade. Grupo de trabalho esse liderado pela nossa Secretaria Executiva, né, pelo secretário Felipe Peixoto. Esse grupo já tem se reunido, né, nós recebemos um diagnóstico prévio, deputada, de cerca de 164 imóveis do Governo do Estado, hoje localizados na cidade de Niterói, né? Como a senhora muito bem disse, agora o próximo passo é aprofundar esse diagnóstico, né, para a gente entender o estado atual e, principalmente, que propostas de destinação
dentre as várias possibilidades que temos aí, serão propostas ao Estado para a destinação desses imóveis, né? Então, sim, é uma prioridade. Nós entendemos, até pelo retrospecto breve que a senhora fez aqui, né, quase que uma dívida histórica com o município de Niterói, né? Quando a gente fala, por exemplo, do nosso projeto de revitalização do centro, não tem como a gente promover essa revitalização de maneira plena, sem dar destinação, sem reformar, sem revitalizar esses imóveis, né? Entendendo que eles interferem ali em todo o entorno onde eles estão localizados. Acho que as imagens que o Silvio trouxe para a gente demonstram, né, um pouco esse objetivo. E é claro que está planejado, né, que alguns desses imóveis, a partir desse diagnóstico que será feito, sejam destinados aí ao atendimento no que diz respeito às políticas públicas de habitação para a nossa cidade, né? Então, esse grupo já está, como falamos, instituído, ele já está funcionando, ele já está se reunindo, né? E é muito bom a gente ter a certeza aí de que a Câmara vai estar do nosso lado, a Alerj também está do nosso lado, né? Acho que a presença aqui do nosso subsecretário demonstra a disposição do governo do Estado em implementar, de fato, esse processo junto à administração municipal. E acredito, deputada, que posso dizer também que pela plenária cheia que temos aqui hoje, né, 7h pouca da noite já, numa terça-feira, depois de um dia todo de trabalho, né, ter essa plenária cheia para discutir esse assunto, acho que demonstra o interesse aí da nossa sociedade, da nossa população, né? E é um trabalho que realmente, quanto mais democrático, quanto mais construído a várias mãos, a tendência de sucesso ela é cada vez maior, né? Então, agradecer mais uma vez, colocar a Secretaria e a Prefeitura à disposição para que a gente trabalhe junto aí. Grandes entregas sairão desse trabalho, desse processo. Obrigada. Obrigado, secretária de Habitação, Marcele, que também compõe um grupo de trabalho liderado pelo secretário Felipe Peixoto para discutir a questão dos imóveis e espaços ociosos. Queria chamar para fazer uso da fala a presidenta da FAM, da Fundação de Artes de Niterói. Eu citei aqui, presidenta Micaela, o exemplo da Biblioteca Municipal, que era um equipamento do Estado, foi municipalizado, e seria até bom que você, na sua fala, também reforçasse, aprofundasse e dissesse em que condições hoje está esse equipamento sendo utilizado pela população de Niterói. Então, te convido aqui para fazer uso da fala também. Obrigada, deputada Verônica. Gostaria de saudar essa mesa, primeiramente, deputada Verônica, pela iniciativa tão importante para a cidade de Niterói. Saudar o vereador Silvio, que, além de presidente da Comissão de Habitação, também é vice-presidente da Comissão de Cultura. Então, aquela cutucada assim, olha, vamos olhar para os imóveis também da cultura. Saudar a minha amiga, colega de trabalho, Marcele, secretária de Habitação, nosso subsecretário Fábio. Agradecer por estar aqui hoje, né? A sua presença é muito importante para que a gente possa fazer esse debate nessa construção de parceria com o governo do Estado, que é tão fundamental para que a gente consiga avançar. E como o vereador Silvio colocou, é fundamental discutir a questão da função social da propriedade. Um imóvel parado, ele não serve a nada nem a ninguém. E é preciso pensar a política pública de maneira que ela seja feita a partir das pessoas e não das coisas, né? Não da propriedade. E eu acho que, nesse sentido, essa audiência pública é muito importante, porque ela está discutindo como imóveis que estão ou parados ou subutilizados podem servir as pessoas. E é claro que uma ótima função social para a propriedade seria a habitação de interesse popular, como também a cultura. Mas mais interessante ainda se a gente conseguir pensar um projeto onde a gente consiga integrar as duas coisas, né? Porque a gente vê ao longo do último período, né, as discussões do Minha Casa Minha Vida, né, e sobre o arredor, né, desses prédios. E há uma discussão importante nisso. Eu acho que pensar a habitação popular com a ocupação da região, com espaços de educação, saúde e também de cultura, entendendo que a cultura é um direito constitucional, acho que seria um grande avanço nesse processo aqui na cidade.
Também por acreditar nisso, a gente pleiteou a participação nesse grupo de trabalho liderado pelo Felipe Peixoto, então hoje, pelo secretário Felipe Peixoto. Então hoje a Fundação de Arte Niterói também integra esse grupo de trabalho, numa ideia de tentar ampliar essa parceria com o governo do Estado para melhorar a capilaridade da oferta de serviços de cultura na cidade. Hoje a gente tem a maior parte dos equipamentos culturais concentrados no eixo centro-sul. A gente tem poucos equipamentos culturais nas outras regiões da cidade. E apesar da gente ter um projeto como Arte na Rua, que leva a arte e cultura para todos os bairros do município, é fundamental que haja espaços físicos, sobre política permanente, porque quando você tem um evento que acontece e vai embora, o governo troca, né, você acaba com esse programa, mas quando você tem um equipamento, é mais difícil de você destruir, né, aquela construção da política pública. A gente tem aqui, né, na Fundação de Arte essa experiência com a biblioteca, né, a Biblioteca Parque, que era do governo do Estado, foi cedida para a Prefeitura de Niterói, sob a administração da FAM, com uma sessão de 20 anos. Hoje a gente tem atividade nessa biblioteca todos os dias da semana, sobretudo nos finais de semana. Então, a gente tem hoje a população da cidade ocupando esses espaços, com oficinas, com contação de história, com teatro infantil, né, com diversas atividades que fazem com que a população possa se aproximar desses equipamentos públicos. Estamos construindo agora também uma parceria num imóvel que não está vazio, né, que é um imóvel que está em pleno funcionamento, inclusive passando por uma ótima reforma, né, do governo do Estado, que é o Museu do Ingá, onde a gente tem dialogado essa parceria com o governo do Estado aí avançando. E acreditamos que essa audiência é um grande passo para que a gente possa promover a requalificação urbana a partir da ocupação de espaços hoje ociosos, com muita cultura e muita arte para a população de Niterói. Obrigada. Obrigado, presidenta Micaela Costa. Antes de passar a palavra para o senhor Fábio Serrão, subsecretário de Gestão Administrativa e Patrimônio da Casa Civil do Governo do Estado, queria fazer um agradecimento aqui ao presidente da Comissão de Assuntos Municipais da LERJ, meu colega deputado estadual Renato Machado, a quem eu recorri para que essa audiência pública fosse aprovada. Pelo regimento interno da Assembleia Legislativa, quando a gente vai discutir um tema, a gente precisa recorrer à comissão pertinente para que ela autorize a realização dessa audiência pública. Como eu estou presidenta da Comissão de Cultura, eu recorri, o colega de pronto aprovou a audiência pública e nós decidimos fazer uma audiência pública com este recorte para debater os imóveis ociosos na nossa cidade de Niterói. Então, quero mais uma vez, antes de passar a palavra, agradecer a presença do subsecretário e franquear a palavra ao mesmo. Boa noite a todos. Deputada Verônica, é uma satisfação estar aqui e gostaria de, cumprimentando-a, cumprimentar todas as autoridades da casa e cumprimentando o nosso vereador Silvio, também cumprimentar os demais edis aqui, e senhores e senhoras. É uma satisfação estar aqui, é uma satisfação poder participar e trazer um pouco da visão do governo do Estado a esse tema tão relevante. A questão de 2 anos, no início do governo, deste último governo do nosso governador Cláudio Castro, a questão imobiliária passou a ser um tema importante, prioritário para o governo, e a gestão dos imóveis foi transmitida para a Casa Civil, que é uma secretaria muito próxima, e desde então nós temos desenvolvendo um trabalho pelo governo do Estado de melhor entender todo esse acervo imobiliário, esse patrimônio que o Estado do Rio de Janeiro tem em imóveis espalhados aí pelos 92 municípios. E estamos avançando em matéria de conhecimento, entendimento, e recentemente nós tivemos a grata surpresa, a felicidade de poder tratar com o nosso secretário Felipe Peixoto, no gabinete do governador, isso envolvendo efetivamente o secretário Rodrigo Abel, o secretário Nicola Missione, na construção de um acordo de cooperação técnica
entre o governo do Estado e o município de Niterói para melhor gerir e para entender as necessidades que o município tem, para que a gente possa tirar alguns imóveis que estão desocupados, que estão subutilizados, que estão num processo difícil de recuperação, e aí entender e fazer uma convergência entre as políticas públicas, tanto do governo municipal quanto do governo estadual. Então, eu, particularmente do que eu ouvi aqui, de todas as autoridades, deputada, eu acho que o caminho não é diferente, o caminho é esse. O caminho é buscar, efetivamente, a melhor função social desses imóveis, entendendo a característica deles, entendendo a necessidade que o município, o olhar que o município tem sobre aquele imóvel. Eu sou responsável hoje pela gestão imobiliária daquilo que está vazio. Eu não falo pela política pública, seja ela habitacional, cultural, esportiva. E eu acho que este acordo de cooperação técnica, esse grupo de trabalho, tem que debruçar o olhar sobre os imóveis e sobre a política pública e a melhor forma das políticas se auxiliarem, tanto a política estadual quanto a política cultural. A gente já tem alguns exemplos aqui na cultura, do museu, da biblioteca, que tem a participação efetiva da Secretaria de Cultura, e a gente tem, efetivamente, pastas afins que são extremamente comprometidas no desenvolvimento daquilo que precisam. Não, acho que o caminho é esse, o caminho é discutir, o caminho é olhar. Nós temos aqui, assim, nós temos problemas em alguns imóveis, o acordo de cooperação técnica está em vias de ser assinado, acho que estamos numa fase final de análise para poder, obviamente, ajustar as agendas entre o governador Cláudio Castro e o prefeito Rodrigo Neves para sua assinatura. E aí é trabalhar, entender, mapear, mas nós não estamos parados. Por exemplo, tem até a título, o prédio acho que é o prédio do TCE, da Jansen de Mello, a gente está fazendo um termo de referência de restauro dele. Se ele vai ser restaurado pelo Estado ou se ele vai ser restaurado pelo município, é uma coisa, mas a gente não está parado, estamos fazendo o acordo de cooperação técnica e nada mais vai acontecer. Existe aquilo que a gente pode já construir e adiantar no processo, porque é um prédio tombado, é um prédio que precisa de restauro, não é que vamos mudar a característica. Então, eu acho que quando este trabalho começar a ser desenvolvido mesmo, todo mundo sentado à mesa, definindo o que vai ser, como vai ser, aí a gente entra na burocracia, né? Tentar fazer a burocracia ser célere, para que a gente possa chegar no objetivo final, que é entregar para a população um ambiente mais rígido e que entregue a política pública que precisa. De minha parte aqui, assim, o compromisso do governador Cláudio Castro e do secretário Nicola no sentido da gente priorizar essa afinidade, priorizar a ocupação dos imóveis e entregar o que for de melhor para a população de Niterói. É por isso que eu estou aqui, agradeço o convite e espero contribuir também ainda com o desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado, senhor Fábio. Eu queria convidar aqui para fazer uso da palavra aqui, a Micaela vai sentar aqui atrás, o secretário de Assistência Social, que é o secretário que mais pede. Ele tem muita demanda, né? Então, é muito CRAS para espalhar pela cidade, muito CREAS para fazer o atendimento da população que mais precisa. Então, a missão é uma missão difícil, árdua, mas eu tenho um carinho muito especial por essa temática, subsecretário, porque eu fui secretária de Assistência Social aqui da cidade de Niterói. E o Elton me sucedeu muito bem, com muita competência, com muito trabalho, né, com muita dedicação. Está sendo um secretário realmente muito dirigente, que está fazendo avançar muito a política socioassistencial da cidade de Niterói. Então, eu quero convidar também para fazer uso da fala. Boa noite a todas e todos. Boa noite, deputada Verônica, minha querida amiga, companheira, liderança.
meu querido amigo vereador Silvio Maurício, minha colega Marcele, secretária de Habitação, que está dando um show lá na Habitação, também o Fábio Serrão, subsecretário da Casa Civil, minha querida colega também Micaela, presidenta da FAM. Parabenizar a todos por essa audiência pública. Eu acho que Niterói tem uma condição sui generis no estado do Rio de Janeiro, pelo seu histórico, e também por uma das heranças da fusão autoritária que foi feita em 1975, que esse ano completa 50 anos, que foi uma série de imóveis de patrimônios que foram deixados ao longo das últimas décadas sem cuidado nenhum. E aí, queria muito parabenizar o mandato do vereador Silvio e a Comissão de Habitação e Regularização Fundiária por esse levantamento, dizer que aqui, por exemplo, aqui atrás, na rua da Secretaria, na Coronel Gomes de Machado, a gente tem o prédio do IML, que evidentemente que é mórbido falar isso, mas é um prédio que é um prédio tombado, e é um prédio que poderia ter muitas utilidades, especialmente para a política socioassistencial. Ele é do lado ali da Defesa Civil, em frente à Secretaria de Saúde. A gente tem também ali aquele prédio do IASERJ, que poderia ser um grande equipamento socioassistencial por estar localizado onde está. A gente tem outros equipamentos, eu queria falar de equipamentos ociosos que estão sendo subutilizados, como são alguns prédios da Fundação Leão 13, como é, por exemplo, o prédio da Fundação Leão 13 dentro da Vila Ipiranga, que é um prédio que tem mais de 600 metros quadrados e que uma ou duas salas só são utilizadas. Se a gente tivesse aquele prédio ali, junto com a Prefeitura, com termo de cessão de uso prolongado, da mesma forma que a gente tem com a Biblioteca Parque e com o Restaurante Popular, eu acho que a comunidade da Vila Ipiranga poderia ganhar e ter outros equipamentos socioassistenciais ali dentro de uma comunidade tão importante, a maior comunidade que a gente tem da cidade de Niterói. A gente tem o prédio também da Fundação Leão 13 aqui no Ingá, que também poderia ter um uso importante para a política socioassistencial. Queria muito parabenizar a Prefeitura de Niterói, aqui na figura do nosso secretário Felipe Peixoto, secretário executivo, que está coordenando esse grupo de trabalho, que está fazendo esse levantamento, e parabenizar também a boa vontade do Governo do Estado, na figura aqui do nosso subsecretário Fábio Serrão, e mais uma vez, deputada, parabenizar a ti, ao seu mandato, por essa iniciativa. Nós, da Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária, estamos à disposição para a gente poder também contribuir com esse debate, apresentar também uma secretaria, que é uma secretaria só, mas que reúne 3 políticas juntas: a política socioassistencial, a política de segurança alimentar e a política de economia solidária dentro do município. Então, o que não falta para nós é apetite para a gente ocupar esses espaços que estão vazios e estão subutilizados. Obrigado a todos pela atenção, uma excelente audiência para todos. Obrigado. Obrigado, secretário. Eu queria anunciar aqui a presença e fazer o convite para compor conosco, pedir aqui para chamar aqui o secretário executivo, o senhor Felipe Peixoto, agradecer pela presença. Eu queria, enquanto o secretário queria anunciar aqui, a gente vai abrir algumas inscrições para fazer uso da fala. Tem que ser bem rigorosa com o tempo, que é 3 minutos, né? Então, quem for fazer o uso da fala, a gente está vendo aqui se é de 6 a 8 inscrições. A Valda já percorreu aqui perguntando quem queria fazer uso da fala, mas de 6 a 8 inscrições de 3 minutos para depois retornar para a mesa. Queria, primeiro, o secretário Felipe Peixoto, agradecer a presença, né? Nosso chamado. A nossa intenção aqui é colaborar com o nosso governo municipal em função da iniciativa do prefeito Rodrigo Neves de montar um grupo de trabalho que o senhor está coordenando, que visa o estabelecimento da parceria com o governo do Estado em relação aos imóveis ociosos na cidade de Niterói. Eu não quero que ser repetitiva, porque já fiz a fala, mas Niterói certamente, junto com a capital, mas depois da capital deve ser a cidade que mais tem imóveis ociosos hoje no estado do Rio de Janeiro. Porque nós fomos capital do antigo estado da Guanabara, então herdamos muitos imóveis tombados, terrenos, prédios, né? E que, infelizmente, hoje estão subutilizados. Então, está sendo feito um esforço
para fazer o diagnóstico e saber a situação de cada equipamento desse, daquilo que é tombado, que precisa de restauro, qual a destinação correta, e por isso a audiência pública cumpre um papel muito importante. Como é um governo de caráter democrático, fazer a escuta da população, ter o diagnóstico na mão, sabendo as características de cada equipamento, para saber o que encaixa melhor, qual o destino deve ser dado a cada um desses imóveis. O subsecretário falou aqui corretamente, né, que embora a parceria esteja sendo estabelecida, também o governo não está parado. Citou aqui exemplo de restauro de um prédio aqui do TCE, que está sendo feita a licitação para fazer o restauro, assim também como a necessidade da gente diagnosticar todos os equipamentos onde estão e fazer a escuta da população de Niterói. Evidentemente que entre nós vai ter gente querendo posto de saúde, aí vai ter gente querendo equipamento cultural, vai ter gente querendo moradia popular. Então, por isso que a gente tem que ter o diagnóstico para saber que destinação deve dar. E também, não menos importante, mesmo sem ter o conhecimento assim fidedigno, conversando com o subsecretário, a gente já identificou equipamentos que estão sendo utilizados. A gente vai no prédio da Delegacia do Fonseca, é um prédio que há algum tempo atrás estava abandonado e houve uma destinação. Vamos dar exemplos de termos de cessão de uso feito entre a Prefeitura e o Governo do Estado bem-sucedidos. Vou dar aqui o exemplo de um que eu lutei quando era vereadora, que foi o restaurante popular Jorge Amado, no centro de Niterói. Estava lá abandonado, fechado, a gente reabriu, municipalizou, entregou para a população de Niterói. É um belo exemplo. Outro exemplo é a Biblioteca Pública Municipal. Então, tem exemplo na política socioassistencial, bem-sucedido, tem exemplo na política cultural e, certamente, o senhor deve ter outros exemplos aí positivos desse termo de parceria celebrado entre o governo do Estado. Então, a perspectiva é positiva, né, da gente, de alguma maneira, entregar para a população de Niterói esse patrimônio que é do povo. Está com o Estado, é do Estado, mas é de verdade do povo e da população da cidade de Niterói. E o vereador Silvio colocou muito bem, esses imóveis ociosos, eles geram uma insegurança para a população. Se a gente for fazer um diagnóstico e olhar, tem prédio que está abandonado em todas as regiões da cidade. Isso gera sensação de insegurança, de abandono, e a gente quer entregar política pública para a população de Niterói. Então, a nossa intenção, enquanto parlamentar, foi dar a nossa pequena contribuição para abrir esse debate, que é um debate positivo e é um debate importante para a população da cidade de Niterói. Então, eu quero agradecer sua presença. Sei que você chegou atrasado por um bom motivo, estava tendo reunião de gestores do prefeito, e já passo a palavra. Primeiramente, uma boa noite, prazer estar aqui na Câmara Municipal, sede da antiga Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Convido a vocês a olharem atrás das cadeiras de vocês, provavelmente tem uma plaquinha escrito Alerj, o que demonstra, né, da importância de um patrimônio público do Estado de Janeiro, que hoje tem uma finalidade, uma utilização. Queria cumprimentar a Vossa Excelência, deputada Verônica, por essa iniciativa. Vem exercendo de forma brilhante a atuação sua como deputada, defendendo os interesses da nossa cidade. E esse tema não é um tema diferente, é um tema muito importante para ser debatido e discutido na cidade de Niterói. Cumprimentar aqui meu querido amigo Serrão, fomos companheiros de governo até o ano passado. Cumprimentar aqui nossa querida amiga, secretária, companheira de governo municipal, a Marcele, secretária de Habitação, secretário Silvio, vereador Silvio, vereador Túlio, não sei se tem outro vereador presente aqui, mas cumprimentando os dois, cumprimento demais parlamentares, meu querido amigo Elton, também secretário municipal. Prazer estar com todos vocês aqui nessa noite. Essa audiência, né, ela vem num momento muito oportuno, porque nós publicamos essa semana a composição de um grupo de trabalho da própria Prefeitura que irá acompanhar esse tema. O prefeito Rodrigo Neves, assim que assumiu o seu mandato, querendo dialogar e procurar uma aproximação com o governo do Estado, me pediu que eu fizesse um contato com o secretário Nicola, que imediatamente a gente teve a oportunidade de se encontrar junto com o subsecretário Serrão, e começamos com a nossa equipe a identificar esses imóveis e buscar uma destinação para cada um deles. Como foi colocado aqui,
Niterói foi capital do estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos muitos imóveis aqui. Aqui na frente tem a sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aqui ao nosso lado, o Palácio da Justiça. Então, os equipamentos do Estado estão na cidade de Niterói. Eu me lembro, quando eu fui secretário de Estado a primeira vez, o governador pediu para alugar um prédio, porque o governo do Estado de Janeiro ficou sem equipamentos estaduais na capital, porque o que pertencia inicialmente ali ao governo do Distrito Federal ficou, para a prefeitura, grande parte dos equipamentos. E o governo do Estado tem uma grande quantidade de imóveis alugados. As secretarias não têm espaço para ficar, porque muitos desses imóveis que pertenciam à União ficaram na mão da prefeitura. E com a fusão que veio depois, 50 anos completando esse ano, o Estado fica sem imóveis. E aqui em Niterói, ao contrário, todos os órgãos do Estado têm alguma coisa em Niterói. Nós temos 2 secretarias de Estado com sede aqui em Niterói. Inclusive, quando eu fui secretário a primeira vez, eu pedi ao governador, eu posso levar a sede da secretaria para Niterói? Já tem outras secretarias da cidade de Niterói. E ele prontamente permitiu, e a gente recuperou um prédio que era do Estado, que é a rodoviária, que inclusive hoje ocupa uma secretaria de Estado recém-criada, ocupa esse mesmo espaço, o segundo andar da rodoviária de Niterói. Temos secretaria aqui de Agricultura, temos diversos órgãos do Estado com sede na cidade de Niterói, e muitos deles, a imprensa oficial, Secretaria de Agricultura, Pesago, Emater, poderia enumerar diversos órgãos do Estado que permanecem com a sua sede aqui na cidade ou com equipamentos importantes sendo utilizados na cidade. Então, mostrando a importância da cidade para isso. Mas ficamos com uma quantidade imensa de imóveis sendo subutilizados na cidade. E a Subsecretaria de Patrimônio da Casa Civil fez um trabalho belíssimo de levantamento, de georreferenciamento, identificação de cada um desses imóveis. E já compartilhou conosco uma senha onde a gente consegue visualizar cada um deles e ver a situação patrimonial de cada um deles, se estão registrados, se não estão registrados. Então, um trabalho belíssimo, que eu não imaginava que o Estado tivesse feito esse trabalho, e a gente se deparou com isso, o que vai nos ajudar muito no nosso trabalho aqui na Prefeitura. E a gente está prestes a assinar, Serrão, um documento formalizando essa parceria, que ela já está acontecendo, já está fluindo, a gente já está trocando informações, e o nosso prefeito Rodrigo Neves, ele é muito rápido, Verônica. Você conhece ele, e já trabalhou com ele há mais tempo, estou trabalhando com ele agora só, Depois de muitos anos, a gente agora está junto. E aí, a gente já tem, inclusive hoje na nossa reunião de gestores, 2 imóveis em que ele definiu como imóveis estratégicos importantes para a cidade. Ele já deu ali uma destinação importante e já deu tarefa para os secretários tomarem conta e viabilizarem a solução desses 2 imóveis. O imóvel é um palácio muito importante que dá continuidade ao restaurante popular, que já foi sede da Secretaria de Fazenda do Estado, já foi sede da Prefeitura no passado. O imóvel que Dom Pedro II utilizou quando veio para cá, se tem historiador, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas acho que é isso mesmo, que é o Palácio São Domingos, que fica aí na Marechal Deodoro, que é uma pérola, uma pérola, infelizmente abandonado. O Itaú usou durante muito tempo e fez uma devolução. A gente até foi dar uma olhadinha para ver a possibilidade de a gente começar a utilizar parte do imóvel, mas o Itaú também não entregou nas condições. O Estado está tomando as devidas providências junto ao Banco Itaú para a recuperação desse espaço, e ali o prefeito já definiu, já deu a missão para o secretário André Diniz para que ele possa cuidar desse restauro, como cuidou do restauro de diversos equipamentos importantes aqui da cidade, em que a gente vai recuperar aquele equipamento, e a intenção é utilizar aquele equipamento para que a gente possa ter ali a história da cidade, um arquivo público com as informações, com as exposições de fotografias, de mapas, documentos importantes da cidade de Niterói que a gente não tem hoje na nossa cidade. E tem outro equipamento, que aí eu vou deixar o prefeito anunciar, o deputado Verônica tem ajudado muito nessa articulação, inclusive virou beta da presidente da FAM, ela cuidar disso, mas aí eu deixo o prefeito fazer esse anúncio, vocês já fizeram aqui previamente, mas deixo para o prefeito e o governador, no momento oportuno, fazer esse tipo de anúncio. Mas é um imóvel muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, e tenho certeza que vai agregar muito para a nossa história, ter um equipamento cultural
né, já deu a pista aqui, para a nossa cidade, que possa estar contribuindo com todos nós aqui. E aí, dentro daqueles imóveis que estão sem destinação, tem alguns imóveis que o próprio Estado está utilizando, tem imóveis que o Estado não está utilizando. E aí, na nossa conversa com o secretário da Casa Civil, Nicola, com o Serrão, nós definimos algumas modalidades de definições de uso desses imóveis. Tem imóveis que o Estado vai avaliar o interesse dele ocupar por algum motivo, né, por algum equipamento que o Estado tem necessidade. Apesar de hoje o Estado já estar ocupando grande parte deles. A segunda são aqueles imóveis que a Prefeitura tem interesse na sua utilização, para a colocação de algum equipamento público municipal, e muitos deles já temos equipamentos municipais sendo ocupados. Biblioteca Pública de Niterói, antiga Biblioteca Estadual, aqui na frente. O Estado reformou. Na crise do Estado ficou abandonado. O prefeito Rodrigo Neves pediu e foi municipalizada. Então, eu não vejo, né, não tratei disso ainda com o Serrão, nem com a Secretaria de Cultura do Estado, mas eu não vejo sentido o governo do Estado continuar tendo a gestão do patrimônio de uma biblioteca que está aqui na cidade de Niterói, e que talvez o Estado tenha interesse em repassar esse patrimônio para a Prefeitura, né? Então, a gente poderia ter imóveis que o Estado estaria fazendo a cessão para a Prefeitura, alguns imóveis em que o Estado poderia fazer a doação desse imóvel para a Prefeitura, depende de passar na Assembleia, né? E tem aqueles imóveis em que a gente identifica, e esse grupo de trabalho vai permitir fazer isso, que é o levantamento do potencial construtivo desses terrenos. E aí o nosso apoio ao governo do Estado é exatamente ajudar a dimensionar quanto que o Estado poderia arrecadar com esses terrenos, com a finalidade da gente garantir a revitalização da nossa área central. O que a secretária Marcele mais procura e fica, né, a gente sabe no mundo todo que a revitalização das áreas centrais passa por trazer moradia para as áreas centrais. Antigamente, quem morava em qualquer bairro da cidade de Niterói, vinha a Niterói, vinha à Rua da Praia, vinha ao centro da cidade para poder comprar alguma coisa. Hoje nós temos um comércio muito forte nos bairros. Então, o centro da cidade, houve naturalmente um esvaziamento pelo fortalecimento do comércio dos bairros. Só que aqui a gente tem um potencial muito grande. Que cidade tem 7 universidades no centro, 7 universidades na cidade, sendo 6 delas com presença aqui no centro da cidade de Niterói. Nós temos 75 mil alunos, é isso, Marcelo? 75 mil alunos circulando, universitários circulando aqui. E o prefeito tomou uma decisão muito importante, que foi criar um programa chamado Aluguel Universitário, aonde ele vai dar R$700 para os alunos que muitas das vezes hoje ficam vindo de Saquarema, de Araruama, para morar aqui no centro da cidade, incentivando o mercado imobiliário, incentivando a renovação desses imóveis, permitindo o retrofit. O prefeito pegou parte do nosso fundo soberano e está colocando 200 milhões para poder incentivar que as empresas possam fazer empreendimentos, requalificação, retrofit dos prédios do centro da cidade. Então, existe toda uma mobilização da prefeitura para garantir que o centro seja revitalizado. E a ocupação desses imóveis do centro são fundamentais para que isso aconteça, deputado. Então, eu tenho certeza que a discussão dessa audiência vai nos permitir uma reflexão sobre a destinação desses imóveis e, com certeza, uma dessas destinações poderá ser, temos habitação de interesse social, habitações na área central da cidade, para que a gente possa fazer essa reabilitação. Então, queria muito aqui agradecer, né, o convite, e que eu sempre, quando você me chama, eu entendo como convocação para estar com você aqui no dia de hoje. Queria muito agradecer a presença de todos vocês, especialmente do Fábio Serrão, que tenho certeza que essa parceria nossa vai garantir que a gente dê uma destinação correta, dando função social às terras públicas do governo do Estado na cidade de Niterói. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, secretário Felipe Peixoto. Pessoal, nós abrimos aqui, como é uma audiência pública, nós abrimos aqui para 5 falas de 3 minutos. Vou pedir a Valda para ser bem rigorosa, marcar o tempo de 3 minutos, para depois voltar para a mesa, a gente poder responder as indagações e fazer as considerações finais.
Se tiver alguém que tenha ficado fora da lista, só falar com a Valda ali, mas a gente está tentando colocar ali de 6 a 8 inscrições para fazer uso da fala. O primeiro é o senhor Juan. Boa noite. Eu queria... minha fala vai muito no sentido de parabenizar a iniciativa da deputada Verônica de discutir sobre esses imóveis ociosos. Eu sou arquiteto, sou de Niterói, sou nascido e criado em Niterói, e para mim é um assunto muito importante pensar a questão da função social da propriedade quando se trata de imóveis públicos. Porque a gente discute isso na questão do Estatuto da Cidade, dos imóveis privados, de não deixar aqueles terrenos de engorda, aqueles estacionamentos que ficam esperando o valor do terreno aumentar para poder vender, para dar um uso. E a gente tem imóveis públicos que muitas vezes, por vários motivos, por questão de gestão, acabam não tendo função e não atende a função social e gera vários prejuízos para a cidade, como a mesa muito bem colocou. Então, saber, né, que existe essa vontade, essa sinergia entre o município e o governo do estado para discutir esse assunto, para dar a destinação correta para esses imóveis, é uma coisa que me alegra muito, porque a gente tem muitos imóveis que são patrimônio histórico, né, como a gente viu vários, o Palácio São Domingos, por exemplo, e que podem, né, ser restaurados e não só voltar a atender a função social da propriedade, mas valorizar o patrimônio histórico arquitetônico do nosso município. Então, eu parabenizo a mesa pela iniciativa, a todos os presentes e ao município e ao governo do estado pela sinergia. Obrigado, senhor Juan. Convido para fazer uso da fala a senhora Maria Júlia Assunção, pós-graduanda da APG, Associação de Pós-Graduandos. Boa noite a todas e todos. Na figura da deputada Verônica Lima, cumprimento aqui a mesa, o plenário. Sou Maria Júlia, sou doutoranda em História pela UF. Estou aqui hoje representando a Associação dos Pós-Graduandos da UF, APG Marielle Franco. E queria parabenizar o vereador Silvio, a deputada, por esse espaço fundamental. Como historiadora, né, a gente, vendo esse debate, a gente tem que refletir, né, que essas construções majoritariamente aconteceram num período de higienização social, né, no início do século XX, onde majoritariamente as populações foram expulsas, né, do centro da cidade. E hoje, né, em 2025, a gente poder fazer esse debate de pensar a função social, pensar moradia com interesse social e popular, a gente também pensar num processo de reparação histórica. Então, acho que isso é muito valoroso e eu acho que eu queria ressaltar muito esse aspecto. Muitas vezes a gente vê, né, as populações sendo expulsas do centro, né, e eu acho que esse é um debate que é fundamental e caro. Então, parabenizar a deputada e o Silvio por estarem colocando, né, esse debate de uma forma bem profunda. Um outro aspecto que eu acho que é relevante, aí trazendo também um pouco do debate que a gente tem feito também na universidade, é a necessidade da gente valorizar a história e a memória da cidade de Niterói. Né? Niterói é a única cidade do Brasil que foi fundada por um indígena, né? E a gente não tem aqui no nosso município um processo de valorização histórico, de memória. Então, aproveitando aqui a presença também do nosso secretário executivo, colocar aqui a necessidade da gente se pensar não só no arquivo público, que hoje, né, para nós pesquisadores é um desafio pesquisar história de Niterói, né, cada documento está espalhado num canto, mas também da gente pensar, né, num espaço afro-indígena que é muito importante também, que conta a história da ocupação da nossa cidade. E é isso, né, a população, o povo que não conhece a sua história, está fadada a cometer os mesmos erros. Então, que essa audiência seja o início de um debate. Acredito também que dentro desse GT seria muito importante ter espaços de fórum, né, onde a gente possa também ter, junto com a universidade, junto com os pesquisadores também, a colaboração de espaços, né, de
Existem muitos acúmulos também em relação ao arquivo, esse espaço de memória. Então, gostaria de deixar essa proposta, registrar essa proposta também aqui na audiência. No mais, agradeço o espaço. Uma boa noite a todos e todas. Obrigada, senhora Maria Júlia. Queria registrar a presença do mandato do vereador Daniel Marques, que está se fazendo presente aqui na audiência. Agradecer. E convidar agora para fazer uso da palavra o senhor Ulisses Gal, que é servidor público. Olá, boa noite a todas e todas. Meu nome é Ulisses Gal, sou servidor público da Assistência e da Saúde de Niterói. Sou um dentre os 14.900 servidores, dentre eles 7.300 estatutários, e diante dessa fala eu queria trazer alguns números. Assim, segundo o censo de 2022, em Niterói, havia 36 mil imóveis abandonados. 36 mil imóveis abandonados. O município de Niterói está fazendo um investimento de 420 milhões no centro. Nós estamos cuidando da cidade, nós estamos revitalizando o centro, mas também temos que valorizar os servidores. Diante disso, eu fiz uma proposta que eu gostaria de apresentar até o presidente da Comissão de Servidores de Niterói, que é o Túlio, um programa de habitação para os servidores, tanto os públicos, tanto os estatutários, quanto os que não são estatutários. Por quê? Qual a ideia dessa proposta? Quando a gente valoriza o servidor, isso volta num melhor serviço, numa melhor qualidade, num servidor menos cansado, menos exaurido do transporte, porque a gente sabe que alguns servidores são concursados e vêm de outros municípios. Isso reflete na qualidade do atendimento aos usuários. Então, já que a gente está discutindo habitação em Niterói, por que não dar dignidade aos servidores públicos? Eu tenho visto que essa casa tem feito alguns debates sobre isso, e a minha fala hoje era nesse sentido, dentre esses imóveis, que pudesse valorizar os servidores também, e assim valorizar os usuários e valorizar o município também. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, senhor Ulisses. Para fazer uso da palavra agora, o vereador professor Túlio. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, saudar a deputada estadual Verônica Lima, de volta aqui à casa. Saudar o vereador Silvio por ter realizado essa audiência conjunta e saudar o governo na figura do secretário executivo Felipe Peixoto. Aproveito e saúdo todos da mesa e o companheiro subsecretário representando aqui o governador Cláudio Castro. Eu queria fazer algumas perguntinhas e queria dar algumas sugestões. A primeira pergunta é sobre o número que, não sei se eu não consegui pegar muito bem, mas o número de imóveis do governo do Estado, eu ouvi que são 164. Nós já sabemos desses 164, quantos ficam no centro da cidade, quantos estão em uso, quantos não estão em uso, se nós já temos esses dados. E, a partir disso, eu queria fazer uma proposta baseada, inclusive, num projeto de lei do próprio vereador Silvio, que teve o meu apoio, votamos juntos, que fala sobre o Minha Casa Minha Vida, direcionado a uma modalidade nova que está surgindo, direcionada à população em situação de rua. Então, olha, pela quantidade de imóveis que eu estou vendo aqui, juntando a intenção do governo federal de fazer o Minha Casa Minha Vida, a população em situação de rua acontecer, junto com a iniciativa do vereador Silvio, junto com a iniciativa da deputada Verônica Lima, a gente tem grandes condições de dar um passo no sentido de tirar a população em situação de rua da rua, porque os números aqui são grandes e a gente tem hoje, por exemplo, no CAD Único, 740 pessoas em situação de rua no CAD Único. Não é difícil fazer uma conta rápida
com esse número de imóveis, com essa quantidade de espaço, com recursos e com intenção, com boa intenção do governo municipal, do governo federal e do governo estadual, a gente consegue resolver a nossa situação e consegue deixar a gente muito bem. E queria também dialogar com um companheiro servidor que falou antes de mim. Olha, cidade boa é cidade que valoriza servidor. Nós precisamos colocar os servidores também nesse bojo dos imóveis que pertencem ao governo do Estado, porque eu tenho certeza que Niterói tem tudo para avançar muito mais na questão da habitação popular, com todas essas iniciativas e com todas as nossas reuniões que estamos fazendo. Eu hoje estou como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Moradia Popular, então me coloco à disposição para todos os esforços para que a gente consiga, de fato, tirar essas ideias do papel. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, vereador professor Túlio. Agora a senhora Aretusa, que é de uma comissão que está escrita aqui, que é uma sopa de letrinhas da OAB. Mas é uma comissão importante. Boa noite a todos e todas. Me chamo Aretusa Dória. Primeiramente, queria parabenizar a deputada estadual Verônica Lima em sua referência, me referencia a todas compondo a mesa, a todos aqui. Bom, CVEMB, Comissão da Verdade Negra, sobre a Verdade Negra do Brasil, na OAB, né, do Estado do Rio de Janeiro. E essa comissão, ela tem um papel fundamental, que é a reparação. E eu acho que muito que a gente foi discutido aqui hoje também traz, de uma certa forma, uma reparação histórica e social. Tendo em vista que aqui já foi citado, inúmeros e diversos prejuízos com mantendo e preservando esses prédios, né, de maneira ociosa, além de prejudicar diretamente a população em torno, a gente precisa pensar que quando se trata dos prédios ociosos histórico, quem foi as mãos que construiu esses prédios no passado? E será que a população que veio dessas mãos, elas estão aonde no dia de hoje, em 2025? Então, eu gosto muito de um provérbio. Eu fui também conselheira de cultura do Estado do Rio de Janeiro, da Leste Fluminense. E como conselheira, eu fui bastante ativa e posso afirmar com muita tranquilidade a quantidade de instituições, ONGs, projetos sociais, manifestações culturais que sonham com a possibilidade de ter um espaço seu, uma sede. E a quantidade de projetos lindos e fortes e potentes que ao longo da história se perdeu porque não teve mais condições de manter o espaço, porque tem que pagar aluguel literalmente. Precisamos também não perder de vista que aonde a cultura chega, o poder paralelo não se estabelece. Muitos jovens que estão hoje em comunidades, perdido de si mesmo, é porque ele perdeu a esperança de esperançar que sim, é possível sair daquele lugar. E a cultura, ela tem essa função fundamental que, para além de educar, ela salva vidas. Então, isso inclui também os moradores de rua, que às vezes é mais fácil, porque tem vários moradores de rua que são grandes artistas, estão perdidos, é mais fácil você capturar eles para um projeto desse porte, do que às vezes até trazê-lo só para uma ação social, né? Então, é fundamental esse projeto e para além disso tudo, é muito importante a gente também não perder de vista a importância da ação, da iniciativa da deputada ter puxado isso com o vereador e de ser essa ponte direto com o governo do Estado. Porque nós precisamos compreender que quando há um esclarecimento de qual é a função do gestor público, seja ele em qual âmbito, municipal, federal, estadual, quando há essa união no diálogo, né, em comum, quem ganha somos nós, a sociedade. Então, se a gente não tiver essa compreensão, as coisas não são capazes de evoluir e a gente perde. Então, assim, essa noite, para mim, está sendo histórica, um grande exemplo de diálogo e do poder que ele pode promover na ponta que é para nós. Niterói está de parabéns, está deixando um grande exemplo aqui de diálogo, né? E tenho certeza que esse projeto vai reverberar e vai deixar exemplos aí para todos os municípios. Muito obrigada. Obrigado, senhora Aretusa. Agora, finalmente, o último inscrito. Quando a gente fala assim, ó, o último inscrito, todo mundo sente um pouco contemplado, né? Então, o último inscrito agora vai fazer uso da fala, o senhor Guilherme, que é do Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense.
É o último inscrito, depois a gente vai voltar aqui para a mesa e aí a gente faz tudo, responde as indagações e faz as considerações finais. Vamos lá, o senhor Guilherme, o último inscrito. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Cumprimentando a deputada Verônica, o vereador Silvio, eu cumprimento a mesa toda. E falar um pouco do OCA Urbana, que é uma iniciativa que começou lá em 2020, a partir do manifesto chamado Cidade que Queremos, puxado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui na seção Rio de Janeiro. E esse observatório ele foi evoluindo ao longo desses últimos 5 anos já praticamente, né, Valverde, que é um dos membros fundadores lá do observatório. E o que a gente faz? O nosso trabalho lá é o seguinte, é verificar as informações públicas, é uma espécie de auditoria cidadã dos dados. Então, os municípios, eles informam se eles têm um plano diretor, eles informam se eles têm, enfim, um código de edificações que está válido, eles informam se eles estão de acordo com o que o Estatuto das Cidades, né, que é uma lei federal, exige, e o observatório, com a sua equipe de pesquisadores, de orientadores e de um conjunto de pessoas voluntárias que se reúnem em prol da cidadania, ele vai averiguando esses dados. A cidade de Niterói já apresentou alguns desses documentos e a gente vai conferindo e levantando como esses documentos eles vão sendo retrabalhados também. Porque, na medida que a cidade é um organismo vivo, esses documentos eles têm que acompanhar e serem atualizados. Então, hoje, o observatório desses 92 municípios do Rio de Janeiro, ele já tem dados de 70 municípios, né? Tanto aqui do leste metropolitano, quanto do norte, do noroeste, enfim. Nós estamos verificando vários desses dados. Especificamente aqui da cidade de Niterói, foi muito interessante o vereador Túlio levantar essa questão. Desses 164 imóveis que estão ociosos ou não, é importante que a gente saiba onde eles estão, né? Se eles estão cumprindo essa sua função social e, se não estão, o que a gente vai sugerir para eles? O observatório vai ajudar a fazer esse levantamento e encaminhar tudo isso. E informar também que o governo do presidente Lula, ele baixou uma portaria que garante 3% dos recursos do FAR para o Minha Casa Minha Vida. E essa portaria ela já está operando, né? Ela lista vários municípios que vão entrar nesse programa. Niterói não foi listado nessa primeira leva, mas pode vir a ser listado numa segunda leva, né? A gente está com esse trabalho aqui de sinergia do âmbito municipal, estadual e, por que não, federal também. Niterói é uma cidade modelo, né, para a União, enfim. Nada impede que a gente possa vir fazer parte também dessa nova listagem desse programa para a população de rua do Minha Casa Minha Vida, né? Já fica de sugestão para o trabalho. E, bom, nós do OCA Urbana estamos à disposição, né, para esse levantamento e auditoria cidadã de dados. Obrigado, senhor Guilherme. Bom, agora vou passar aqui para responder as indagações, colocações, fazer os devidos esclarecimentos e também já fazer as considerações finais e agradecer mais uma vez a presença da secretária de Habitação Popular e Regularização Fundiária. Passar a palavra aqui para a secretária. Obrigada mais uma vez, deputada. Bom, primeiro dizer que acredito que todos os comentários, né, reforçam aqui o alinhamento e a assertividade desse trabalho e dessa proposta, né? Essa é a percepção que a gente leva, entendendo que não poderia ser diferente, dado a relevância dessas soluções para diversas frentes de desenvolvimento e de atendimento à população na cidade, né? Então, mais uma vez, deputada Verônica Lima, vereador Silvio, parabenizar pela iniciativa e agradecer pelo convite da gente estar aqui participando ativamente, né, ouvindo as propostas relativas a esse trabalho. Deputada, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, direcionado à população de rua, né, trazendo aqui, complementando a fala do vereador Túlio, a quem a gente já agradece aí pelas sugestões. Bom, vereador, recentemente o governo federal, né, como disse o colega que se pronunciou aqui, editou a portaria definindo 3% das unidades, né, para que elas sejam destinadas à população em situação de rua. Quando saiu essa portaria, nós já estávamos trabalhando aqui na prefeitura
Nós, Habitação, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, o secretário Elton, a gente já havia montado um grupo de trabalho entre as duas secretarias e a gente está já com um decreto pronto, seguindo essa linha, mesmo o Ministério não tendo definido a obrigatoriedade para Niterói. Quando o colega cita que Niterói não foi listado, na verdade é porque o Ministério definiu alguns critérios para que isso passe a ser obrigatório em alguns municípios. Na verdade, até poucos municípios, porque define quantidade e tamanho de população e poucos municípios se enquadraram nessa obrigatoriedade. Mas, ainda assim, o nosso prefeito já havia nos encomendado, a mim e ao Elton, que tivéssemos já isso instituído na cidade e agora, mais recentemente ainda, o vereador Silva aprovou, então, aqui nesta casa, essa lei que destina pelo menos 3% das unidades dos próximos empreendimentos a serem entregues para atendimento a esse público que tanto precisa, que é a população de rua. Política e decisão essa que se alinha a uma política maior, uma política macro da Prefeitura de Niterói, capitaneada pelo prefeito, também na liderança do secretário Elton, para atendimento em diversas frentes, com oferta de diversas políticas públicas para essa população. Mas tem um detalhe muito importante, o governo federal instituiu 3%. Nós aqui já estamos trabalhando para o empreendimento Jardim das Paineiras, que entregaremos em setembro, e o nosso percentual já está em 5,5%. Então, 5,5% das unidades desse empreendimento será destinado à população em situação de rua. E aí, num trabalho complementar e fundamental também da Secretaria de Assistência, todas essas unidades serão entregues a essas famílias ou a esses cidadãos totalmente mobiliados. Não podemos esquecer que essas pessoas estão em situação de rua, não tem geladeira, fogão, para mobiliar a sua própria residência com recursos próprios. Então, creio que essa é mais uma demonstração da seriedade e que a gestão da Prefeitura de Niterói vai além. Vai além. Esse é o nosso propósito, é para isso que a gente tem trabalhado, atender a população, atender com dignidade e atender de maneira completa. Então, agradecer aqui ao secretário Elton por essa parceria, as nossas equipes trabalharam em total sinergia para isso, agradecer e parabenizar aqui também ao vereador Silvio pela edição da lei. Então, em Niterói, a gente atua ativamente em parceria com o governo federal no Minha Casa Minha Vida, mas a gente busca ir além, cumprir o nosso papel e atender a população em situação de rua e a população que mais precisa de maneira completa. Obrigado, secretária Marcele Sardinha. Muito obrigada. Vou convidar agora para fazer o uso da palavra e as considerações finais o senhor vereador Silvio Maurício. Vou fazer minhas considerações finais aqui, saudando novamente a nossa deputada Verônica Lima por essa audiência pública, que já foi uma audiência pública muito enriquecedora, para a gente poder acumular o debate acerca desse tema que é tão importante, tão estratégico para a cidade de Niterói. E fiquei muito feliz com essa audiência aqui, tanto o Silvio vereador quanto o Silvio historiador. O Silvio vereador pelo acúmulo do debate, para a gente poder representar, para a gente poder dialogar com a população acerca desse tema, mas o Silvio historiador também com tantas falas que fazem um resgate histórico, um resgate da nossa história, da nossa memória, que isso de fato é fundamental que a gente compreenda que quando nós estamos falando de recuperar esses prédios, esses imóveis, a gente não está falando simplesmente de recuperar prédios e telhados, nós estamos falando de recuperar a nossa história e a nossa memória e, por sua vez, a nossa identidade quanto cidade, quanto sociedade. Então, isso é uma coisa que deve ser realmente saudado aqui nessa audiência pela percepção também das questões identitárias, culturais e históricas que envolve esse tema. E para a Micaela ficar feliz comigo também,
Eu até fui agora informado também que o prédio do TCE, que foi um dos prédios que a gente citou aqui como um dos casos emblemáticos da cidade de Niterói, que é um prédio histórico para o estado do Rio de Janeiro e para a cidade de Niterói, ali também funcionou um centro cultural, né, já na década 2000, então é um dado relevante, quem sabe também não pode voltar a ser, já serviu como centro cultural, então isso é importante para que a gente possa compreender todos os aspectos, de fato, como a gente falou aqui, de entregar novamente a função social para esses prédios, para esses imóveis, para que eles possam servir de melhor maneira possível à cidade de Niterói. E saudar também o nosso subsecretário Fábio Serrão por estar aqui, mostrar total disposição em dialogar, né, em estar dialogando com a municipalidade, dialogando com a população, que eu tenho certeza que o governo do estado, a prefeitura de Niterói irão conseguir fazer um alinhamento estratégico para saber quais serão a melhor forma da gente conseguir recuperar esses imóveis e entregarem à população de Niterói. E para encerrar, dizer que tenho muito orgulho da lei que foi aprovada aqui, junto a essa Câmara, dos 3% Minha Casa Minha Vida para a população em situação de rua. É, de fato, uma lei marcante e histórica para a gente construir uma cidade ainda mais democrática, porque uma cidade que se diz profundamente igual, humanitária e justa, é uma cidade que todos tenham um teto para viver. Obrigado. Obrigado, vereador. Vou passar agora a palavra para o subsecretário de Gestão Administrativa e Patrimonial da Casa Civil, senhor Fábio Serrão. Presidente, deputada, mais uma vez eu agradeço o convite e parabenizo pela audiência e pela forma propositiva em que ela foi conduzida, pela forma séria. Eu acho que a gente participar e ter um debate desse nível, ouvindo, fazendo a interlocução com a população e estreitando laços, efetivamente, entre o legislativo estadual, legislativo municipal, executivo estadual, é muito importante. Dentro de temas, e o tema patrimônio imóvel, ele é extremamente burocrático. Até para citar como exemplo, o nosso secretário Elton, na fala dele, citou aqui o Leão 13, a fundação. É importante que se tenha, assim, o patrimônio do Estado é do Estado. A Fundação Leão 13 tem um patrimônio todo próprio, como tem a Rio Trilhos, como tem a Central. Então, eu até sugiro que se busque, se precisar do nosso auxílio, uma interlocução com a presidência da Leão 13, para a gente tentar afinar a sua política com a atividade institucional que ela já faz. Eu acho que a gente, essa proximidade, esse ombro a ombro na busca pelo bem público, pelo bem servir, ele estreita caminhos e ele entrega soluções mais rápido e mais adequada, tá? Tirando isso, foi um prazer estar aqui. Espero ser convidado para outras. E parabéns a todos. Muito obrigado, subsecretário. Vou passar agora a palavra para o secretário executivo, senhor Felipe Peixoto, que é o último da mesa. Tá ótimo. Mais uma vez, deputada, parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa. Saímos aqui ainda mais empolgados e cobrados para dar uma solução aos imóveis do Estado aqui no município de Niterói. Já deixo aqui, peço assessoria para, diante da publicação, nessa última semana, do decreto que constitui a comissão, que já marque uma reunião o mais rápido possível para que a gente possa, se possível ainda essa semana, mais tarde da semana que vem, para que a gente possa iniciar os trabalhos dessa comissão da Prefeitura. Já saí com o Serrão aqui para que a gente possa marcar a assinatura, né, do convênio da Prefeitura com o Estado, né, com o governador e o prefeito. Então vamos ver se a gente consegue tirar uma data ainda esse mês dos dois, para que a gente possa fazer a formalização dessa parceria, lembrando que ela já acontece, ela já se opera independente dessa formalização, mas claro que quando a gente traz o prefeito e o governador para dentro desse debate, e se possível
já com um levantamento prévio daquilo que a gente tem interesse, ajuda, porque a decisão final sempre será do prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal, e do governador, chefe do prefeito do Poder Executivo Estadual, sobre a decisão política e conveniência da decisão de ceder ou não, de doar ou não, de alienar ou não. Então, a decisão que é política, né, embasado com o trabalho técnico. Então, eu tenho certeza que essa audiência serviu para que a gente possa colher mais informações, sugestões, e tenho certeza que a gente vai poder voltar, deputada Verônica, depois para uma audiência de prestação de contas, para que a gente possa analisar e apresentar a cada um de vocês a situação de cada imóvel, a destinação de cada um desses imóveis, e precisamos contar muito, deputada, com o apoio de Vossa Excelência, porque provavelmente algumas dessas decisões precisarão do apoio e da aprovação da Assembleia Legislativa por conta de uma decisão, por uma necessidade legal de destinação desses imóveis, e tenho certeza que Vossa Excelência e os demais deputados irão colaborar muito para que a gente possa avançar. Então, mais uma vez, meus parabéns, contem com a Prefeitura de Niterói. O prefeito Rodrigo Neves, terminando a reunião, falei com ele que estaria vindo para cá, desejou um abraço para você, para Vossa Excelência, para todos aqui presentes, e está muito feliz por essa audiência pública no dia de hoje. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Bom, obrigado, secretário. Antes de dar por encerrada a audiência pública, eu queria, em primeiro lugar, agradecer os servidores da Assembleia Legislativa, da TV Alerj, que está aqui nos acompanhando a nossa potente audiência pública. Eu quero agradecer o vereador Silvio, fez as interlocuções para que a gente pudesse ocupar aqui o espaço da Câmara de Vereadores de Niterói, que eu considero minha casa. Fiquei aqui 10 anos. Eu fiquei aqui acho que até tempo demais, já estava na hora de eu ir embora mesmo. Quero agradecer aqui a Marcele Sardinha, que é a nossa secretária de Habitação. Quero agradecer muito, de maneira muito entusiasmada e com muita gratidão, realmente, a presteza do subsecretário, senhor Fábio Serrão, não só pela vinda na audiência pública, mas pela forma como nos recebeu também, a interlocução que fizemos para falar sobre esse tema. Agradecer o querido, trabalhador competente, secretário executivo Felipe Peixoto, e dizer duas coisas. Primeira delas, eu acho que a nossa audiência pública ela foi muito importante, primeiro, pela sua representatividade. A gente viu aqui lideranças comunitárias, gente da universidade, né, gente do sindicato dos arquitetos, gente do movimento social organizado, o que demonstrou que a pluralidade e a representatividade dessa audiência pública. Segundo, a clareza que nós temos de qualquer tema estratégico para Niterói, para o Estado do Rio de Janeiro, é muito importante a garantia da transparência com um debate público respeitoso, né, entre os entes. E eu acho que a gente conseguiu expressar isso também aqui na mesa. A gente colocou aqui o Parlamento Municipal, a representação do governo municipal, a representação do governo estadual, porque a garantia da transparência pública sobre aquilo que é bem público é uma tarefa nossa enquanto parlamentar. Então, as coisas como se movem, né, entre governo municipal, governo federal, governo de estado, precisam ser de domínio, de conhecimento da população de Niterói. Eu acho que hoje a gente cumpriu relevante papel para, dentre as muitas coisas que foram ditas aqui, para que a população entenda que há uma intenção por parte da Prefeitura de Niterói de estabelecer um termo de parceria de uso junto ao governo do Estado, que também quer fazê-lo, para que parte do patrimônio que é do povo não se mantenha abandonado. E a gente também tem muita demanda. Foi muito importante aqui a escuta. Tudo que foi dito aqui. As pessoas falaram de cultura, as pessoas falaram de segurança pública, as pessoas falaram de moradia popular para quem precisa. E essa escuta é muito importante para o gestor. Por mais que seja o cuidado da burocracia, o gestor e a gestora, quando vem para cá e ouve o povo, entende o seguinte: a minha ação administrativa e burocrática, ela vai incidir em mudança e qualidade de vida para quem está na ponta. Quando a gente faz o apontamento que a gente fez aqui, falando do restaurante popular, falando da biblioteca pública, a gente deu o exemplo concreto
né, de como essa parceria entre governo do Estado e municipalidade, ela desdobrou em coisas positivas para a população de Niterói. E foi dito aqui corretamente, ocupação desses espaços ociosos precisa ser feita de maneira tranquila, transparente e com diagnóstico, porque nem sempre aquilo que a gente quer é a destinação na qual aquele equipamento se enquadra. Então, conhecer, entender, dialogar, ouvir é o que vai garantir o melhor uso desse patrimônio, que é um patrimônio do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu estou muito feliz de ter promovido essa audiência pública. Quero agradecer a vocês de terem vindo até aqui. Acho que a gente cumpriu o nosso papel e a nossa tarefa, que não acaba aqui na audiência pública. Eu depois vou procurar o pessoal aí do Sindicato dos Arquitetos para ouvi-los, para ouvir o que eles têm para dizer, cada um que falou aqui. A gente vai de maneira permanente, continuada, continuar dialogando com isso, continuar dialogando com o governo do Estado e também com o governo municipal para a gente poder garantir essas entregas. Eu sou daquelas que acredita que quando a gente bota a mão na massa, quando a gente tem compromisso de verdade com o povo e quando a gente sabe dialogar, né? Porque tem que saber dialogar, tem que saber conversar, tem que saber reivindicar. Quando a gente sabe fazer isso e usa os instrumentos certos, a gente entrega para o povo e é para isso que a gente está aqui. Quero agradecer muito vocês de terem feito parte dessa potente audiência pública na noite de hoje. Dou por encerrada a audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.